Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês de um texto que eu escrevi em 2 de novembro de 2017. O título desse texto, desta reflexão, é Esses Guerreiros do Bem fazem mesmo o bem? Vou começar então a leitura e talvez eu intercale alguma reflexão à medida que eu estiver lendo, ou refaça um pouco da leitura, porque uma coisa é um texto escrito, outra coisa, mesmo lendo, passa a ser a mensagem a partir de uma manifestação falada, digamos assim, né? Comecemos então a leitura. Conceda-me uma licença poética, ao menos neste início da reflexão, para, lhe, para poder lhe atrair a atenção. Tá foda, viu? Nos últimos vários anos, tá ficando meio que insuportável esses guerreiros do bem, esses filhos da puta que se pensam os eleitos por Deus para enfrentar, denunciar, combater, vencer e destruir o mal, a maldade que no mundo há. Está meio que insuportável, não porque nestes últimos anos algo tenha se diferenciado daquilo que sempre aconteceu na história. Afinal, está aí a Inquisição Cristã e as jihadis islâmicas que me não deixam mentir. Guerreiros do bem, na história, sempre tem. Mas, nestes últimos anos, eu é que passei a perceber que nessa guerra entre mal e bem, só ilusão é o que se tem. Passei a perceber que, efetivamente, nenhum bem há aí. Nenhum bem que há aí, ao homem convém. Vou rodar aqui a barra. E eu isso não percebia antes, por compartilhar da ideia de que o bem era carente de guerreiros. Compartilhava dessa ideia, da ideia de que, sem espíritos bondosos empunhando as bandeiras da virtude, da justiça social, isso é como os esquerdistas se referem à justiça, qualificando o inqualificável, esses esquerdistas, ao colocarem justiça social, qualificam o que é inqualificável. Justiça é justiça e ponto. Tais características humanas seriam uma mera ideia, uma abstração pura. E por isso, por óbvio, seria hipocrisia e seria hipocrisia das grandes. Mas, penso eu, me desiludi. Já mais não vejo as coisas assim. Já não vejo mais as coisas assim. Não sei por que cargas d'água, mas já não vejo o mal no mundo como o veem esses auto-intitulados guerreiros do bem, ainda que assim não se expressem objetivamente.
Hoje, as coisas são para mim assim. Se o mundo ficar só na dimensão material, então tudo, absolutamente tudo, são coisas e tão somente coisas. E num mundo assim, a distinção dos seres humanos como pessoas das demais coisas que se encontram por aí é só um recurso humano, um recurso cultural, pura e simplesmente jurídico. Distingue-se pessoa de coisa na esfera jurídica por uma questão meramente humana e cultural. No mundo material, o axioma fundamental para se pensar sobre e sob a verdade é: o próprio espírito é uma coisa. Nada há senão como abstração, para além de coisas. Para além de coisas, tudo o que há é abstração. Desculpe aí, vou até parar e conversar com vocês dessa forma, porque alguma coisa ativou o alerta dos meus cachorros e vocês estão ouvindo aí a gritaria toda, né? Me desculpe. As coisas, sigamos aqui com a leitura. As coisas atualmente são assim também para mim. Lembre-se, as coisas são também para mim assim. Se no mundo houver a dimensão espiritual, então faço a reflexão abaixo e ela deve fazer sentido para você. Seria possível àquele que já não. Repetindo. Seria possível àquele que já não traz mais em si ilusões, seria possível a ele compreender os que se mantêm e têm se mantido apegados de modo ferrenho às suas próprias ilusões? Talvez, para compartilhar esta reflexão, revelando-a apenas como expressão de um sentimento que me tem abatido, que se abateu sobre mim, nestes últimos vários anos de existência, talvez eu devesse registrar já aqui um alerta que eu tomei conhecimento em Nietzsche. Nem sei se dele é o alerta. Ele deixou registrado para a posteridade. Só se deve falar quando não se pode calar. E, ainda assim, apenas daquilo que se superou. Também seria necessário prestar este esclarecimento. Esta reflexão não atende a esse preceito nietzschiano. De onde se há redige, deste momento em que eu faço a reflexão, não se percebe a superação do assunto que se abordará. Portanto, a fala aqui seria incabível. E o silêncio, o que está no conselho, no alerta acima, o silêncio é o que seria indicado. E sabe-se não haver a superação, sei que não há superação, pelo simples motivo de que o conteúdo desta reflexão, uma crítica feita pelo guerreiro do bem a outrem, a um Bolsonaro, a um Lula, a um Ciro, por exemplo, essa crítica feita a um outro guerreiro do bem é justamente
o que se quer criticar. Então, seria, em linguagem popular, o sujo falando do mal lavado. Mas que se prossiga no discurso. Desde um ponto de vista secular, parece irrefutável esta afirmação. Onde a realidade importa, onde ela é importante, você, ser humano, não tem qualquer importância. Você não importa. A realidade lhe ignora. Ignora sua realidade. A realidade ignora a sua realidade. Onde você mais a valoriza, e que é no campo de seu conhecimento, de sua consciência. O mundo real está se lixando para o que você pensa e para o que você quer. Imaginar-se necessário é a ilusão raiz de todas as ilusões. O mundo não precisa de sua consciência. A realidade não precisa de você. Nesse contexto, a ilusão que se supõe ter sido superada é esta: a certeza de que o bem precise de soldados, necessite de guerreiros. A ilusão de que se deva empunhar a bandeira das virtudes e marchar em luta por sua defesa e contra os vícios. Foi superada a ilusão de que a justiça, e para quem é de esquerda, a justiça social especificamente, careça de defensores. Causa desconforto depararmos-nos com uma situação assim, pois ela nos coloca diante do exemplo de Cristo, quando, já crucificado, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso você encontra em Lucas 23, versículo 34. E ante tal exemplo, damos-nos conta de nossa incapacidade de compreender a perspectiva do outro. E por não a compreender, agir tal qual ele age, exatamente como ele. Ou seja, tentando interferir na esfera do seu livre-arbítrio, do livre-arbítrio dele. Também causa desconforto, me desculpe, pessoal, eu estou fazendo a leitura, eu estou querendo rolar a barra aqui e estava travado. Também causa desconforto não saber como agir nessa situação. Pois, se por um lado é nos solicitado compreensão daquilo que se supõe ser um erro, por um lado se demanda isso, por outro lado, há a solicitação para que cumpramos o mandamento pelo qual se exorta o cristão a ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que você encontra em Marcos 16, 15. O desconforto surge ainda porque se nos orienta para que não julguemos os próximos. Melhor, para que não julguemos o próximo. Então, parece mesmo ser-nos impossível abrir a boca senão para difundir a verdade. O agir do outro
não é de nossa conta. Parece. Parece? Não. O agir do outro, de fato, não é da nossa conta. Não criemos, pelo amor de Deus, não criemos uma contabilidade das virtudes, tendo-as no campo do ativo, e dos vícios, tendo-os no campo do passivo, a respeito das ações do próximo. Mas difundir a verdade encontra a seguinte resistência: o que ouve a verdade, mas com essa verdade não concorda, toma essa verdade ouvida por erro, ilusão, falsidade, e não por verdade, obviamente. E foi exatamente isso que aconteceu com a verdade. Não foi compreendida e foi crucificada. Para todo e qualquer cristão, isso é óbvio, o que eu acabei de dizer, noutros termos, é o que se registrou na crucificação de Cristo. E por não aceitar a verdade e por ver naquele que a difunde uma pessoa iludida, equivocada, alienada, quem ouve esse tido por equivocado, iludido, alienado, quem o ouve passa a ser ele, para nós, o que fala a verdade, passa a ser o missionário da verdade. Ele mesmo, para si mesmo, supõe, ao negar a verdade, ser a verdade a ser contraposta às ilusões, às falsidades, aos equívocos que nós estamos incorrendo, em que nós estamos nos incorrendo, né? Para ele, a verdade é o conhecimento que ele traz em si mesmo, sendo falso aquele que lhe é apresentado pelo professor da verdade, por aquele que a professa e que, seguindo o mandamento, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, além de seu professor da verdade, quem professa a verdade, também o seu propagador. Diante da situação que acabei de descrever, seguir o mandamento para ir e pregar converte-se em, para o que ouve, para o que recebe a palavra, converte-se em intransigência, em surdez, em radicalismo e, o que é mais intolerável para quem ouve a verdade e dela discorda, dogmatismo infundado. Deixar de pregar, todavia, tomando como verdadeiro o ensinamento cristão, seria permitir ao mal se alastrar como erva daninha. Eu aqui seguirei o caminho da pregação, não para fazer o bem ou para impedir que o mal se alastre, se propague, se difunda, né? Mas para cumprir o mandamento transcendente de pregar o caminho, a verdade e a vida. Porque o que a isso não se prega, prende-se a este mundo, às suas ilusões. Repetindo, porque está entre aspas isto aqui, se prega. Então, digamos, porque o que aquele que a isso não se prega, que não se prende à palavra de Deus, à verdade de Deus, o Cristo, prende-se a este mundo, o mundo das ilusões,
prende-se às suas ilusões. E eu vou, então, pregar a verdade seguinte. A seguinte verdade eu vou lhes pregar. Não vou desenvolver o conteúdo dela, né? Mas vou pregar. Tudo é e tudo está como deveria ser. Tudo é como deveria ser e tudo está como deveria ser. Dessa verdade, o que eu acabei de apresentar a você, pregando, dela, deduzir-se-ia que não haveria como participar, decidindo, do processo histórico que nos contém. Esse processo contém-nos apenas como conteúdo do espetáculo. Nosso protagonismo só produz o caos. Isso é uma outra pregação, não é? A pretensão de ser protagonista que cada um de nós traz consigo não redunda em outra coisa senão caos. Nosso protagonismo, a nossa pretensão de ser protagonista, produz exclusivamente o mal. E nada além disso. O que quer dizer, o que antes eu acabei de dizer, se extrai desta verdade que vou lhe dizer. No mundo, a vontade de Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, essa vontade é absolutamente soberana. Pois, está dito, até os fios de cabelo da vossa cabeça já estão todos contados. Nada acontece no mundo sem a permissão divina. Há uma só consciência no mundo, e ela é a consciência de Deus. Ela é Deus. Essa é a única consciência que há. Ao homem cabe compreendê-la para exclusivamente a obedecer, convertendo como senhor de seus atos não a sua consciência, mas a consciência de Deus, a única que há, sendo todas as demais, as humanas, ilusão de consciência. Está implícito, ao homem cabe compreendê-la para a obedecer. Só aí o bem de Deus, o bem que é Deus, se faz real neste mundo. Está implícito em tudo o que eu, pregando-lhe, te disse, isto, a ação perfeita, a ação correta, a ação verdadeira, surgida do livre-arbítrio, será uma ação sempre em concordância com a soberana orientação divina presente em sua palavra, em seu legado, em seu testamento, que está presente em sua palavra, em seus ensinamentos, de modo que o exercício da liberdade, contrariando a vontade soberana do Criador, ao contrário de justiça, ao contrário de correção, de verdade e de bem, produz tão somente o oposto disso.
e, como disse previamente, produz tão somente o caos, a desordem. Assim, fica sempre presente o questionamento: como apresentar ao próximo que, como apresentar isto ao próximo, que retidão sustentada na própria convicção nada mais é do que ilusão. Como apresentar isso a quem não percebe que a verdade só estará presente no mundo pela subordinação da vontade humana aos preceitos de Deus? Essa retidão não há. Essa que não está em concordância com a vontade de Deus. Essa aí que procura ter como fundamento a consciência e a vontade humanas. A maior parte das pessoas que quer o bem, quer esse bem conforme conceitos extraídos, não se sabe bem de onde, nas ciências e nas consciências humanas. Nas ciências produzidas pelos homens e nas consciências de homens dissociados da revelação da verdade. O bem, bem revelado e bem dito, é bem dito nas palavras verdadeiras e reveladas a espíritos formados e firmados no firmamento mor. As palavras que são, revelam e revelam a soberana vontade de Deus. Eu já não tenho ilusões. Por isso, também não tenho pretensões de fazer o bem, lutando contra os que a ele se opõem. Não, estou fora desse jogo. Desiludido quanto às minhas liberdade e autonomia, desiludido quanto a isso, estou ciente de que todo o bem presente no mundo nada é senão um acordo natural do mundo com o projeto de Deus. Todo agir humano, do qual o bem provenha, nada é senão um agir conforme os mandamentos celestiais. Concluindo, internauta, houve aqui a pretensão, houve, não de ouvir, houve aqui a pretensão de se alertar o homem de boa vontade, alertá-lo para o fato de que, se verdadeiramente boa for a sua vontade, outra coisa ela não é senão isto. Agora, uma energia material comprometida com a realização do projeto de Deus, de um projeto para a humanidade. Projeto este que lhe não é revelado no escurinho do cinema, na solidão de seu quarto, mas quando em comunhão forma uma igreja na qual Cristo se manifeste. Todo o resto, internauta, conto do vigário, conto da carochinha, coisa para inglês ver. Acorde. De você
sem que esteja fundamentado no absoluto, sem que a fundamentação do seu agir se sustente no absoluto, só existe desordem, caos, em suma, o mal. Guerreiros do bem, sua vontade autônoma, sem fundamento no absoluto, tão somente será e sempre será prejudicial, maléfica a outrem. Se efetivamente quiser o bem, abandone a sua vontade. Reconheça. Sua vontade é deveras medíocre para ser um padrão para a verdade. Espero que essa reflexão, lida aqui com as interferências dos meus cachorros, que ela lhe dê algum insight, né? Que lhe proporcione a vontade de subordinar-se a Deus, sabendo ser, na subordinação a Deus, a única possibilidade de você fazer o bem, defender a verdade. Um grande abraço. Até uma outra leitura. Por um bom tempo, eu vou interagir com você fazendo leitura. É melhor, tem menos digressão, acho que passa a ter mais foco, e com o tempo, quando eu me tornar mais familiarizado com as redes sociais, com a internet, com o YouTube, então eu posso até estender mais o vídeo para intercalar explanações, se o texto ficar ele mesmo muito hermético, não é? Então, uma boa tarde, ouvinte. Ouvinte não, internauta.